Olá! Nesta aula 4, iremos apresentar os grafos através de listas de adjacências. Vimos nas aulas anteriores a representação da matriz, a representação do gráfico através de uma matriz. Ela é utilizada especificadamente para a representação por matrizes quando o gráfico ele tem muitas arestas e aí a representação fica melhor representada através de um grafo. Porém, quando o grafo ele tem poucas arestas de representação, mas tem uma quantidade de vértices considerável, fica inviável, porque vai ficar uma matriz exatamente com vários zeros e não é legal essa informação. E aí o certo seria a representação justamente das listas de adjacência, que é justamente, a gente vai usar a questão do contexto de ponteiro aí, para apontar justamente quando houver uma relação de adjacência entre esses vértices. E a representação da lista de adjacências ela é essencial justamente nessas situações em que nós temos que representar um gráfico com poucas arestas e se armazenarmos apenas elementos não nulos, a matriz de adjacência ficaria difícil de representar. Então, ela tem essa vantagem. Essa representação ela consiste justamente de uma lista para cada vértice de todos os vértices adjacentes a ele e usa-se ponteiro justamente para permitir o encaminhamento de um elemento da lista para o seguinte. Esse tipo de estrutura é chamado de lista de adjacência ou lista encadeada. Temos um vetor, nesse caso aqui, de n ponteiros, e para cada vértice nós temos que obter o início de cada lista. Essa representação de forma de lista encadeada ela pode ser precisa em relação à memória e por ser ela é considerada mais eficiente do que as matrizes de adjacência, por conta justamente disso. Vamos realizar uma representação aqui de um grafo, certo? Eu tenho esse grafo aí, é o mesmo da aula anterior, porém a gente vai representar ele através de uma matriz de uma lista de adjacência. Então, como é que iríamos representar essa lista de adjacência? Eu peguei o mesmo grafo, está aqui a representação através da matriz, para você se lembrar. E aí eu vou representar da seguinte forma. Eu tenho aqui, é como se fosse uma tabelinha que eu vou fazer aqui, só para facilitar justamente essa aplicação. Então, eu vou, para cada vértice, eu vou criar uma linha com várias dessas, certo? Então, para o vértice 1, deixa eu criar aqui outra tabela. Nesse caso seria, como o vértice tem o gráfico tem 4 vértices, então eu vou colocar aqui 4 linhas e uma coluna para representar justamente todos os meus índices. Nesse caso, os vértices 1, 2, 3 e 4. Seria dessa forma aqui representada. Em sequência, nós verificamos o que? A relação que esses vértices têm com os demais. Neste caso em específico, o vértice 1 ele é adjacente a ele mesmo. Então, eu vou criar um espaço de memória para o valor 1 e esse outro espaço é praticamente para apontar. Então, esse 1 aqui, ele está apontando justamente para esse 1, certo? Vamos pegar aqui uma seta dessa forma, assim. Em sequência, esse 1 também está apontando também para o 2. Então, eu vou precisar de outro dessa. Deixa eu pegar logo a seta já. Então, seria algo assim. Apontando agora para o 2. E também apontando para o 4, né? Ele aponta para o 1, para o 2 e para o 4. Então, é justamente algo assim, certo? A representação é através de lista de adjacência.
E aí o último eu coloco um ponto, significa dizer que terminou a implementação, no caso de comparação justamente entre esses vértices. É um ponto maior, certo? Deixa eu colocar aqui. Eita. Ou também posso representar através de uma seta apontando para o vazio. Ele deveria ser algo assim, cabine. Certo? Apontando, na verdade, para baixo. Mas também pode representar por ponto mesmo, fica melhor. Ok, vocês podem fazer dessa forma, certo? Então, ele vai fazer para todos os meus vértices. Então, para cada vértice desse, a gente vai ter que fazer essa associação. Então, por exemplo, o vértice 2, ele tem comparação com quem? Ele tem a relação com 1, a relação com 3 e também com 4. Dessa forma. Faltam as setas. Que difícil. Quando você faz aí, nesse caso, usando... Deixa eu mais fácil aqui. Quando você faz usando... numa folha mesmo, no papel mesmo, fica bem mais fácil de desenhar. Bem, é que está muito, né, esse 2 aqui, eu vou aumentar esse aqui também, a letra, para ficar aqui. E seria algo assim. Pronto. E agora a gente vai fazer para os demais. Tipo, com 3 ele se relaciona com 4 e com 4 duas vezes. Aí toda vez que for repetir essa informação, a gente coloca mais de uma vez, nesse caso. Ele vai repetir justamente para o 2, né? O 3 se relaciona com 2 e o 4 duas vezes. Então seria algo assim. Então o 3 se relaciona com 2 e com 4 duas vezes. Que é justamente esse encontro aqui que tem, olha só. Do 3 com 2, o 3 com 4 e o 3 com 4. E por fim nós temos o 4 que se relaciona com todos menos o 2. Então, nós temos aqui o 4 relacionando com o 1, se relaciona com o 3 duas vezes. E neste caso aqui, o fato de ser, olha só, a diferença de um para o outro. A gente vai mostrar a diferença agora. Está vendo que é mais fácil representar uma situação como essa através de uma matriz? Porque o grafo ele é denso, né? Tem muitas arestas. E também, por ser um grafo não direcionado, essa representação ela tem que ser duplicada na lista de adjacência e se torna assim inviável. Então, elas têm as suas vantagens e desvantagens. Vai depender de cada situação. É só uma correção aqui, o 2 se relaciona com o 1 e com o 3, mas não se relaciona com o 4. Então, corrigindo. Então, seria assim, essa representação. Mas mesmo assim, entre o grafo e a representação da lista, fica melhor representando através do grafo nessa situação. Vamos realizar mais um exemplo aqui, certo? Você vai desenhar a lista de adjacência que representa o gráfico mostrado na figura abaixo. Você vai dar pausa no vídeo e em sequência você vai fazer a parte de representação e acompanhar com a gente. Bem, se você fez o seu exercício e em sequência deu continuidade ao vídeo e encontrou essa resposta, eu te dou os parabéns, certo? Porque nesse caso aqui em específico, nós temos um grafo que é não direcionado, ele tem 4 vértices, e esses 4 vértices representados através de uma lista de adjacência, e ele está apontando justamente esse vértice para cada um dos meus
vértices seguintes. Nesse caso, por exemplo, 1 ele é adjacente ao vértice 2 e ao vértice 3. Então, a gente aponta o 1 para o 2 e o 1 para o 3. Em sequência, o 2 ele é adjacente ao vértice 1, ao vértice 3 e ao vértice 4. Então, a gente coloca dessa forma, o 2 apontando para o 1, 1 apontando para o 3 e o 3 apontando para o 4. Significa dizer que essa informação ela vai ser bem mais fácil de ser recuperada através de um ponteiro, certo? Aqui no endereço de memória, que vai apontar justamente para esse valor. Diferente de uma matriz que eu vou ter que percorrer justamente todos os meus índices para tentar fazer a manipulação. Porém, nessa representação por lista de adjacência, fica inviável quando a matriz ela é muito densa, certo? Quando o gráfico é muito denso, então a gente tem uma apresentação melhor através da matriz. Aí tem as vantagens e as desvantagens, como eu já falei. Por fim, nós temos o vértice 3, que está associado ao 1, ao 2 e ao 4. Lembrando que tem que colocar um ponto, ou então uma setinha apontando para baixo. E o 4 está associado justamente ao 2 e ao 3. Bem, vamos para um próximo exemplo. Como seria a representação de uma lista de adjacência de um grafo direcionado e também ponderado? Pode ser, nesse caso, o direcionado é a mesma coisa do grafo lá, o grafo não direcionado, mas aí com uma certa limitação, ele vai ter bem menos desenhos para ser feito, né, no gráfico, menos apontamentos. Só que quando ele está ponderado, ele tem que ter justamente não apenas a relação que existe, eu tenho também que designar esse peso. Então, eu faço uma lista de adjacência de que forma? Eu faço representando da mesma forma como o outro, com espaço do meu vetor, e também um espaço para o peso e um espaço para o ponteiro. Então, nós temos três casas aí para ser trabalhadas nesse caso, certo? Vamos lá para a aplicação para a gente ver como é que fica. Então, realizando aqui a parte de conversão desse grafo para a lista encadeada, iremos precisar alocar mais um espaço aqui, vai ficar algo assim, né, para os demais. Então, aí nesse caso 1 ele se relaciona com o vértice 3, então 1 se relaciona com 3, com peso 2. Então, eu designo primeiro o vértice e em seguida o peso. Ele está somente relacionado com ele, então finalizo. Em sequência, o vértice 2 está interligado com o vértice 1, com peso 4. Então, o vértice 1 com peso 4. Somente, aí nesse caso, a gente designa que... Não, ele tem outra relação, né? Ele está relacionado comigo com 4 aqui. Então, nós temos que justamente relacionar esse vértice 1, 2 com o vértice 4. Algo assim. Com peso 2, certo? Então, o vértice 2 ele se relaciona com o vértice 1 com peso 4 e com o vértice 4 com peso 2. O vértice 3 ele se relaciona com o vértice 2 apenas, com peso 1. E nós não temos mais nenhum, então eu coloco um ponto aqui, bem como um ponto aqui. O 4 ele não se relaciona com ninguém, ele não tem nenhuma relação com outro vértice, e aí basta colocarmos, deveria ter um outro espaço aqui, né? Uma outra coluna, eu poderia colocar também. E acho que ficaria melhor assim. E aí, como nesse caso, como ele se relaciona com ele mesmo, quer dizer, com ninguém, aí coloca nesse caso assim, algo assim. Pronto. E por fim nós temos o vértice 5 que se relaciona com dois vértices. Eu vou pegar algo similar a esse. Deixa eu só ajeitar esse aqui.
Que agonia. Vai vai ficar assim. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Não tá bonitinho não, mas o importante é que vocês entendam. Ok, então o vértice 5 se relaciona com o vértice 1, com peso 4. E se relaciona com o vértice 2, com peso 3. O 2 se relaciona também com 1, com peso 4. Interessante. E o vértice 5 se relaciona com 4. Desculpa, olha só. Se relaciona com 4, com peso 1. Agora está certo. Bem, então, essa seria a representação de um grafo direcionado, ponderado, representado através de uma lixa de adjacência ou lixa encadeada. Bem, ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado por demais dessa aula. Até a próxima.